Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais um JM News e hoje falaremos sobre casamento para menores de 16 anos. Eu tenho uma bancada lindíssima, 3 mulheres maravilhosas e um rapaz, gente. Eu vou chamar ele de rapaz para vocês. Vou apresentar a todos. Tássila Gomes, advogada e secretária-geral da Comissão de Direito Sistêmico de Aparecida. Lília Medeiros, advogada. Cristiano Melo, advogado. E a Priscila Machado, advogada. Foi sancionada em 13 de março de 2019 a Lei 13.811, que proíbe o casamento de menores de 18 anos. Melhor, corrigindo, 16 anos. A legislação anterior admitia o casamento em caso de gravidez ou para evitar a imposição ou cumprimento de pena criminal. Já que ter relações sexuais com menores de 14 anos é crime e com pena que vai de 8 a 15 anos de reclusão, hoje estamos aqui para debater sobre esse assunto. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica diferente no programa, porque eu consegui colocar 4 convidados totalmente contra o tema. Certo, amores? Certo. Então, eu vou fazer uma das primeiras perguntas, tá? E depois vou falar o porquê que vai ser diferente a nossa dinâmica. O Brasil é o 4º país no mundo com mais casamentos infantis. 36% da população feminina se casa antes dos 18 anos. O que causa esses números, na opinião de vocês? Vou começar com a doutora Lília. Bom, essa questão do casamento, ela ter uma idade inferior aos 16 anos, é por uma questão, acredito que até cultural, de que ao engravidar, a mulher tem que proporcionar uma família para a criança. Acredito que advenha dessa situação. Doutor Cristiano. Primeiro quero agradecer o convite, parabenizar as colegas pela disposição de estarem aqui. Com relação a isso, eu vejo que é uma proteção à figura da mulher. Ela precisa ser protegida no que diz respeito ao mercado de trabalho, à evolução socioemocional, porque uma pessoa que casa antes dos 16, ela tem sua vida profissional e sua vida pessoal comprometida, porque o desenvolvimento dela pode ser paralisado ali. Grande parte dessas mulheres não conseguem concluir sequer o ensino médio. Doutora Priscila. Então, primeiramente, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu acho que esses números se devem a muito dos estudos que já tem que nós, mulheres, amadurecemos primeiro que os homens. Então, os números, eles representam a idade das mulheres nesses casamentos. E é isso que mais preocupa a legislação, que, na verdade, ao proibir, ele está se preocupando, como realmente o doutor falou, com as mulheres, porque a maioria desses casamentos são formados por homens maiores de 18 anos e mulheres menores de 16 anos, menores de 18 anos. Doutora Tássila. Thalissa. Thalissa, gente, se eu não errar o nome de um participante, não sou eu. É que é diferente. Então, eu também concordo com a doutora Lília, essa questão é uma questão cultural. Desde muito tempo, sempre foi visto que a mulher deveria casar cedo, ter uma família cedo, e o legislador, ao fazer essa alteração, ele visou justamente proteger essa mulher, porque até então a lei falava, vamos proteger o bebê. Mas e aquela adolescente? Quem que vai proteger aquela adolescente? Então eu vejo uma situação benéfica para tirar essa questão cultural de a mulher ter que formar uma família cedo e agora sim eles poderem pensar num futuro próspero, né? E ter a chance de estudar e conseguir se adequar a uma realidade diferente. A opinião de vocês, vou começar com a doutora Priscila. O casamento entre pessoas tão jovens pode aumentar a exposição ou explorações e abusos e violências? Com toda certeza. Nós vivemos numa realidade, as pessoas tendem a acreditar na bolha que nós vivemos. A gente tem que ir além disso. Em regiões como o Nordeste, por aí, nós temos casos de pessoas que sofrem abusos sexuais e por uma questão cultural são obrigadas a se casarem.
cidades pequenas, cidades onde ainda o coronelismo impera. Então, com certeza, isso auxilia, isso seria fomentar. Porque a norma, ela não é uma norma autorizadora, a mudança da norma de 2019. Ela não é que fala assim, olha, eu só autorizo o casamento para os maiores de 18 anos. É uma norma proibitiva. E se o legislador teve que colocar a proibição, falar, olha, é proibido casar com menos de 16 anos, é porque todos os dados apontaram os males que isso traz. Thalício. Eu concordo que o legislador, ao fazer essa alteração, ele realmente buscou essa proteção da adolescente, para que ela tenha condições psíquicas, morais, sociais, para quando chegar o momento de ter as responsabilidades, de se tornar mãe, ter uma família, se assim ela desejar, ela ter uma estrutura diferente, não mais sendo submetida a casamentos que realmente, antes, menores de 14 anos viviam uma situação que é um crime, hoje em dia, mas que era aceitável pelo fato de se casar. Doutor Cristiano. Nós temos estados que até hoje existe a comercialização de meninas como objeto sexual. Então, toda mudança na legislação que vise coibir isso daí, que vise diminuir a possibilidade de um eventual estuprador vir a legalizar uma situação como se fosse matrimônio, ela é bem-vinda. Acredito até que 14 anos ainda é pouco. Porque se você pegar uma menina e tirar ela antes da escola, antes dos 16 anos, ela não vai terminar os estudos. E possivelmente ela vai virar uma doméstica na mão de um cara que vai tratá-la como tal. Então, acho que toda mudança nesse sentido é bem-vinda. Doutora Lília. E é importante nós observarmos, além do artigo 1520, o artigo 3º do Código Civil, que fala, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Como uma pessoa que ela precisa ser representada, ela vai ter condições de casar, assumir uma família, estabelecer inúmeras relações obrigacionais que vão advir deste casamento. Não é possível. Bem, como eu disse para vocês, então, a bancada totalmente contra o meu tema e eu não poderia deixar de dar uma pitadinha, né? Então, eu vou pedir para os meus rapazes colocar um vídeo de uma pessoa que casou aos 17 anos. Olá, meu nome é Karine Bianca, tenho 28 anos, sou jornalista. Sobre o tema, né, do debate de casamento de menores de idade, o meu caso, vou falar sobre mim. Eu casei com 17 anos e meu marido tinha 23 na época. A gente já tá aí numa estrada, uma longa estrada, né? Já vamos fazer 11 anos de casamento esse ano. E assim, eu não saio por aí aconselhando jovens a casarem cedo. Não é isso. E sobre a questão de ser a favor ou não, não é algo que eu possa dizer eu sou a favor ou eu não sou. Por quê? Porque cada caso é um caso. Do meu ponto de vista, o que deve ser avaliado é o motivo de decidir casar. Qual que é o motivo que você está casando? Qual que é o motivo, né? É só para sair de casa? É por causa de sexo? É por causa de uma gravidez, né? Eu não acho certo, né? Forçar jovens ou pessoas a casarem por causa de uma gravidez, né? Principalmente. Então, assim, o que deve ser avaliado é o motivo desse casamento. É um casamento, você está casando para estar junto, para crescer junto, né? Para realmente formar uma família ali do zero, começar, né? E aos poucos crescer junto, né? Tudo tem que ser avaliado. E no meu caso, assim, foi super tranquilo, porque eu ouvi muito a minha mãe, é um ponto muito importante, porque ela entendeu o meu motivo, ela sabia que eu não estava casando para sair de casa, ou por um motivo fora, né, fora do real, assim, algo aceitável. Então, é claro que foram pessoas contra, né, achando que eu estava casando por causa de uma gravidez, o que não foi o meu caso, eu não estava grávida, né, não era esse o motivo. Inclusive agora, né, após 10 anos de casada, é que a gente teve o nosso primeiro filho, né, inclusive ele tá ali, minha mãe tá com ele no colo ali, já tá querendo mamar, mas é isso. Então, pra mim, o meu pensamento é esse. Que o que deve ser avaliado é o motivo. Então, meus amores, a Karine Bianca é jornalista e escritora. Ela escreveu recentemente, vou resumir um pouquinho a história dela para vocês entenderem porque que ela é uma cereja importante para o debate.
Ela escreveu um livro chamado De Volta ao Palácio. A Karine foi abusada por alguém bem próximo de casa durante a infância, então ela criou um certo pavor, uma certa repulsa, tem uma autorização dela para poder estar falando isso, a casamento, a namoro, né? E aí eu falei para ela uma pergunta, falei assim, Karine, o que te levou ao casamento foi o abuso? Aí ela mandou um texto para mim. Isso não teve influência. Pelo contrário, tinha muito medo de casar exatamente por tudo que eu passei. Só que quando eu conheci o Júnior, que é o esposo dela, ele se mostrou um outro lado da moeda. Ele foi a primeira pessoa que ela contou sobre o abuso. Ele foi muito compreensivo com ela e a ajudou bastante. A pessoa que ele foi para Karine a convenceu a casar com ele. Desde o início do namoro, ele sempre deixou claro que queria o casamento. Mas era uma coisa receosa que ela tinha por dentro, por tudo que ela tinha vivido, porém, ao longo do namoro, ela mudou a opinião. Eles namoraram e noivaram durante 8 anos. Por que que eu achei importante trazer essa história? Porque, infelizmente, hoje nós vivemos num mundo, né, onde as mulheres são sim assediadas e os assediadores estão dentro de casa, e, infelizmente, são pessoas próximas. E por ela ter essa história de superação e ter casado nova, né? Então eu achei que era importante pelo punho de não ter conseguido trazer alguém que fosse a favor da opinião. E aí eu vou passar para mais uma pergunta. Em relação à evasão escolar, já que o casamento entre menores corresponde a 30% do abandono escolar feminino no ensino secundário em todo o mundo. Qual a opinião de vocês? E eu começo com o doutor Cristiano. Ressalvo que se vocês quiserem fazer um comentário sobre o vídeo da Karine, fiquem à vontade também. O livro é De Volta ao Palácio? De Volta ao Palácio. Ou seja, ela encontrou um príncipe que mudou a história dela. Ou seja, ela é uma exceção dentro de uma regra de mulheres abusadas nessa idade. Então, nós temos ali uma exceção. Até entendo que talvez o De Volta ao Palácio seja um resgate disso daí, dessa autoestima, dessa coisa, por ter encontrado essa pessoa que proporcionou isso. A maioria das mulheres não tem essa oportunidade. A maioria das mulheres encontram o abusador e, às vezes, os abusadores. Pode falar. É porque, Cris, ela fugiu dessa exceção até pela idade que ela tinha. Ela já tinha 17 anos, ela precisou ali da autorização dos pais para poder casar. Ela não teve uma gravidez que a obrigasse a submeter de repente a um casamento abusivo, que é o que o doutor tinha falado mais cedo. O caso dela, ainda bem, que é uma situação diferente da grande realidade que era até então. Doutora Priscila. Cris, eu vejo um problema nesse sentido, e claro, ela é uma exceção, porque antigamente isso reflete até os dados que você trouxe sobre a escolaridade. Antigamente nós dividíamos a vida de um ser humano em 4 etapas. Teríamos ali a criança, já depois o jovem, depois o adulto e o idoso. Há 30, 40 anos atrás, nós não conseguíamos manter o termo adolescente. Hoje nós temos a adolescência, a pré-adolescência, a vida da juventude, o jovem. E até quando essa transição entre o adulto e o idoso, também existem outras nomenclaturas. Acontece que quando se tem um abuso, o correto é que você passe por uma fase dessa. Se foi na infância, se foi na criança, ela tem uma tendência a ir logo para a adolescência. E assim, ela é uma exceção. Ela é uma exceção. Mas no caso dela, poderia ser alguém tentando transpor esse medo, esse trauma para isso. Com relação aos dados, minha mãe, ela não terminou o ensino fundamental, se casou muito nova. Na minha idade, a minha mãe já tinha dois filhos. E eu me casei tem 1 ano. Na minha idade, minha mãe já tinha 2 filhos, já era casada há mais de 10 anos. Então, assim, e não terminou. As irmãs dela também não terminaram. É conclusivo. Nós estamos no nível de vida acadêmica, o ensino médio, a faculdade, ela exige muito da pessoa. E é a mulher que vai ter que se comprometer, na maioria das vezes, em largar a vida acadêmica. Nem sempre. Na maioria das vezes, o homem não vai ter esse comprometimento. Vou passar a palavra para o doutor Cristiano, que ele pediu, e depois a senhora, doutora Lília. Voltando a essa questão da evasão escolar, se a gente voltar um pouquinho no tempo,
nossos avós, nossos pais, como a colega falou, muitos não concluíram os estudos em virtude disso. Talvez a minha avó quisesse ter tido uma oportunidade de uma faculdade, mas na idade dela estar na faculdade, ela tinha 6, 7 filhos. Então, precisa realmente dessa proteção para evitar que nós continuemos esse ciclo de mulheres frustradas, às vezes exercendo a função de dona de casa, por uma condição do destino, por uma obrigação, e não por uma escolha. Doutora Lília. E a preocupação é tamanha sobre esse assunto que nós temos até mesmo o Estatuto da Criança e do Adolescente, que trata justamente de pessoas que precisam de uma proteção especial por serem seres em formação. E aí, como é que nós vamos colocar essa pessoa para estar à frente de uma família? Como é que nós vamos conseguir saber o que está acontecendo entre 4 paredes? Se pessoas com 30, muitas pessoas comentaram pelo Instagram que nem mesmo com 40 anos sabem se pode casar, né? Até questionando isso. É complicado nós colocarmos tanta possibilidade de assumir tanta responsabilidade em uma fase em que eles precisam de proteção e ainda estão em formação. Então, na opinião de vocês, uma pessoa com menos de 16 anos não tem maturidade em vivenciar coisas o suficiente para passar por uma experiência em um relacionamento? Doutora Priscila. Cris, é bom ressaltar que exceções sempre vão existir. Pode ser que alguém que esteja nos assistindo pense e fale, nossa, mas eu tenho um relacionamento e sou plenamente capaz disso. Só que essa não é a obrigação do Estado. O Estado não está aqui para cobrir as exceções. O Estado está aqui para proteger o que é regra. E a regra é o que se falou. Uma pessoa com 16 anos, ela não tem capacidade ainda, ela está em formação. No vídeo, ela usou a seguinte expressão, nós crescemos juntos. A pergunta é como que alguém cresce junto se essa pessoa ainda não terminou de crescer? Ela ainda não terminou de se formar. É claro, existem exceções, mas o Estado, na legislação, não está aqui para proteger as exceções, e sim a regra. A Karine mandou uma mensagem para mim. Ela, após escrever o livro, muitas pessoas abusadas, né, muitas mulheres abusadas têm entrado em contato com ela. E ela fala que a maioria dessas vítimas não tiveram o mesmo fim que ela teve. Que após entrar em relacionamentos depois dos abusos, mesmo na idade, né, menor de 18 anos, isso piorou. E ela também não concorda com muita opinião de vocês, gente. Tive que deixar isso muito bem claro. Doutora Tássilo. Thalissa, eu vou acertar até o final. Uma hora eu erro, outra hora acerto. Vamos lá. Equilíbrio é tudo. É sempre. Sua opinião, querida. Olha, eu entendo ela discordar porque ela teve, graças a Deus, a oportunidade de vivenciar um relacionamento que deu certo. Não casou por conta de filho, foi uma decisão dela e do marido. Mas os índices que, como a doutora Priscila pontuou, a legislação visa proteger em geral. É a mesma coisa, tem o Código Penal e existem crimes. Aqui a lei proíbe o casamento infantil, porque eles não têm maturidade eu também acredito, né, a maturidade de saber lidar com um casamento precoce. Vão existir casos e casos, exceções e exceções, mas eu acredito que foi sim, de grande inteligência, porque visou a proteção do direito fundamental que é o acesso à educação, que era o principal ponto que levou a legislação a ser alterada. Doutora Lília. Lembrando que a nossa opinião, né, apesar que realmente é porque nós não podemos nos prender a essa exceção. Como advogados, como profissionais do direito, nós nos deparamos todos os dias com pessoas que sofrem justamente por essa questão, que não tinham condições de fazer escolhas no momento do casamento. Certo? Logicamente que nós vamos perceber que tem casamentos que são desfeitos com pessoas que casaram com 30, com 40 anos. Mas eu pergunto, para as pessoas que têm 30 e 40 anos, olhem para trás e pensem, vocês tinham a mesma mentalidade, fariam tudo da mesma forma? É com base nisso, no que nós atendemos, nas situações que poderiam ser evitadas se esperasse um pouco mais, é que nós falamos que não concordamos. Doutor Cristiano. Falar um outro aspecto, com relação aos meninos. A gente agora só falou das meninas. O cara com 30 anos, muitas vezes tem cabeça de moleque. Um moleque de 16 anos que seja maduro é totalmente a exceção.
E aí ele pode casar? Não, não. O que eu estou falando é o seguinte, um menino de 16 anos que tenha maturidade é totalmente assim algo anormal. O homem, ele demora muito a amadurecer. Muito. Então, permitir o casamento de um homem nessa idade é permitir que essa pessoa não vá ter o amadurecimento normal. Ela vai queimar muitas etapas e possivelmente vai ser uma pessoa com certa disfunção emocional. Por quê? Porque o homem é lerdo. Ele está sempre atrás na questão do amadurecimento emocional. Sempre. Então, é uma preservação também do menino. É preservar o emocional dessa criatura, porque ele não vai conseguir se adequar, e isso nós estamos falando de regra, nós estamos tratando de exceções. Ele não vai conseguir se adequar a uma realidade educacional, de trabalho e de sustentar uma família. Então, a gente tem que levar também em consideração o seguinte: homens, uma geração de Enzos que nós enfrentamos hoje, que é uma turma realmente bunda mole, que não consegue resolver seus problemas, imagina deixar isso com 16 anos, casar. Não funciona. Meninas, vocês querem fazer alguma consideração sobre a fala do doutor Cristiano? Concordo. Não, eu concordo. E com relação a essa formação que você falou, você acha realmente que essas pessoas têm condição, têm estrutura, eles não têm estrutura? Basta ver como um ser humano hoje de 16 anos é criado. Não é da mesma forma que a minha mãe, as minhas tias, a minha avó, aos 16 anos foi criada. Aos 16 anos, a única obrigação que eu tinha era ir para a escola e passar de ano. Aos 16 anos, a minha mãe cuidava de 5 irmãos, ela gerenciava uma casa, a casa dos meus avós, ela me auxiliava meus avós no financeiro, fazendo tapete para costura. Então, assim, não tem como. Se naquela época era permitido, tudo bem, mas hoje, como que nós estamos criando esse ser humano de 16 anos? Eles não dão conta de andar de ônibus sozinho, às vezes. Então, como que eles vão gerenciar uma família? É fato, a criação mudou. Se a criação mudou e o costume não quer mudar, a lei tem que intervir. Thalissa. Gente, ela acertou. Eu concordo plenamente com a doutora Priscila, com o colega, com a doutora também. Como exigir de um menino de hoje, de 16 anos, o que os homens de antigamente tinham? Eles não têm a responsabilidade, eles não têm condições morais, psicológicas e nem financeiras de manter uma família, principalmente o homem, porque normalmente eu sei que é um pensamento um pouco machista, mas ainda existe na sociedade, que é o homem que vai ser a base, de repente, de um lar. E a gente não vai ter isso nunca num menino de 16 anos. Doutora Lília. Foi muito bem falado pela colega. Como é que nós vamos colocar essas crianças não, adolescentes, né, segundo a lei, elas vão viver o quê? De mesadas? Porque, salvo raríssimas exceções, elas ainda não têm esse controle, essa capacidade financeira para gerir o quê? Pagar um aluguel. Uma vez a minha filha tinha 7 anos, ela perguntou quando ela podia morar sozinha. Primeiro eu falei que isso ia demorar muito, né? Aí depois eu falei, quando você tiver condições de estudar, tiver condições de pagar o seu aluguel, de pagar uma conta de água e luz. Ela falou assim, eu não sei como fazer isso. Eu falei, por isso que você mora comigo, certo? Porque precisa disso. Não tem como, então quer dizer que ainda não vai sair da família principal, porque vai estar dependendo de pai e mãe. Mais uma resposta da Karine. Ela fala que mesmo não concordando com a opinião de vocês, olhando pelo ponto e lado da lei, realmente é um tema bastante polêmico, e cada caso é um caso, e que ela entende o ponto de vista de todos presentes na mesa, porque realmente esses menores precisam sim de proteção. Nosso minuto está se encerrando. A doutora Lília quer fazer uma consideração final, e aí todos fazem, mas coisa rapidinha mesmo, tá? Por favor. Eu quero fazer justamente uma observação, né? O nome da Karine Bianca. Karine Bianchi, que realmente eu fico muito feliz pela situação dela, por ela ter conseguido ter essa maturidade e ter encontrado um companheiro que realmente a abraçasse para que os dois juntos conseguissem, né, crescer. E lamento não ser a realidade da maioria, mas fico muito feliz por ela. Que bom. Doutora Priscila? Agradecer o convite mais uma vez, é sempre bom vir, sempre bom debater, um tema polêmico, apesar de estarmos aqui alinhados, mas é um tema polêmico, mas agradecer muito o convite. Obrigada. Thalissa? Eu também quero só agradecer o carinho que nós fomos recebidos aqui, agradecer a companhia dos colegas. Doutor Cristiano? Agradecer o convite
e falar para o pessoal que eu vou abrir uma caixinha no meu Instagram para a gente poder continuar esse debate por lá. Aí fiquem à vontade. Ótimo, que maravilha. Gente, hoje o dia está cheio de surpresas, né? Bastante surpresas. O professor Leandro, perdão, aí a pessoa hoje eu não estou no melhor dia para nomes, infelizmente. Professor Leandro, da aluna Luana, filha da Lília, pediu um beijo. Eu vou mandar um beijo para você, Leandro. Beijo. Quero agradecer a todos aqui presentes. Karine e Bianca, sabe que eu admiro pra caramba a sua história. Quero te agradecer por ceder esse minutinho e mandar o vídeo. Beijos para você, mamãe, nenê, e para o Júnior. Obrigada a todos por estar nos acompanhando de casa. E amanhã falaremos sobre embriaguez ao volante. E aí, o que é que vocês acham?